Se fizermos uma lista dos povos mais cruéis da história, o povo da cidade de Nínive não pode ficar de fora. Inclusive, a própria Bíblia testemunha a respeito das atrocidades cometidas pelos ninivitas. Uma das histórias bíblicas mais populares, com certeza, é a história do profeta Jonas em sua tentativa de fugir da ordem de Deus, que o mandou pregar justamente aos ninivitas. Então a pergunta que surge é: por quê? Por que Deus quis destruir Nínive? Por que Jonas queria ir para qualquer lugar, contanto que fosse o mais longe possível dos ninivitas? Sim, eu sei que muitas pessoas falam de Jonas como um profeta desobediente e covarde, mas isso não quer dizer que no lugar dele teríamos feito melhor. Na verdade, se você fosse um israelita e tivesse vivido por volta do século 8 a.C., provavelmente os ninivitas não seriam seus melhores amigos, e você pensaria 2 vezes antes de querer o bem da cidade de Nínive. Como o próprio nome deixa claro, os ninivitas eram os habitantes da cidade de Nínive, uma cidade assíria que ficava nas proximidades do rio Tigre. Uma cidade de Nínive teve uma história antiga muito longa. Seus habitantes experimentaram diferentes condições de vida. Mas em seu auge, é certo que os ninivitas moravam numa cidade grande e importante da antiguidade. Inclusive, com o reinado do rei Senaqueribe, Nínive foi feita a capital da Síria. E o Império Assírio foi um dos maiores impérios da antiguidade, e era uma verdadeira potência militar e administrativa, que se estendia por um vasto território que incluía regiões que hoje correspondem a partes do Iraque, da Síria e da Turquia. Na posição de capital do Império Assírio, a cidade de Nínive também foi um importante centro cultural, artístico e religioso. O próprio livro do profeta Jonas também destaca a grandeza daquele lugar e registra o quão numerosos eram os ninivitas. Logo na introdução desse livro, no capítulo 1 e versículo 2, a cidade de Nínive é designada como uma grande cidade. Portanto, principalmente a partir do século 8 a.C., os ninivitas foram cidadãos de uma verdadeira metrópole de sua época. Eles viviam num centro religioso e administrativo que contava com um forte comércio. E por causa dos lendários governantes que passaram por ali, os ninivitas estavam habituados a ver grandes palácios e construções em sua cidade. E nos livros de Jonas, Naum e Sofonias, a Bíblia traz algumas informações interessantes sobre como era a vida dos ninivitas. O sítio arqueológico na região da antiga Nínive e escritos antigos também fornecem detalhes importantes sobre como viveu o povo que habitou aquela terra. Primeiro, os ninivitas eram muito idólatras. Parece que a vida na cidade de Nínive estava intimamente ligada ao culto a Estar, a deusa da fertilidade e da guerra. Mas além dessa divindade, os ninivitas também adoravam a outros deuses como Nabu e Nisroch. Em segundo lugar, os ninivitas, como parte do Império Assírio, ficaram muito conhecidos na história por sua crueldade. Inclusive, no livro do profeta Naum, esse povo e sua cidade são apresentados como a personificação da crueldade, da brutalidade e do mal. Através de Naum, o Senhor falou de Nínive como uma cidade sanguinária, cruel, um centro de mentiras e de violência, um lugar onde não faltavam crimes. E de fato, as atrocidades cometidas pelos assírios em suas ofensivas mostram que eles estavam entre os povos mais brutais da antiguidade. De acordo com registros históricos, os ninivitas se orgulhavam de executar suas vítimas para depois expor seus corpos destroçados publicamente. Em certos períodos da história dos ninivitas, parece ter sido comum entre eles algumas práticas de tortura, como, por exemplo, furar os olhos, esfolar pessoas vivas e arrancar partes dos corpos de seus prisioneiros, principalmente orelhas e narizes. E além da violência física, parece que a injustiça social também era outra marca dos ninivitas. Portanto, o povo ninivita ficou conhecido por sua desonestidade, arrogância, impiedade e falta de escrúpulos. Os ninivitas eram muito materialistas e tinham um desejo insaciável por poder e domínio. Para satisfazer esse estilo de vida impiedoso, eles recorriam às guerras. Os assírios, com sua capital em Nínive, eram uma verdadeira máquina de guerra que devastava o que tivesse pela frente.
O profeta Jonas viveu numa época em que Nínive estava em seus dias de glória e contava, como acabei de dizer, com a temida máquina de guerra assíria. Mas conforme nós lemos no texto bíblico, Deus enviou seu profeta àquela cidade para pregar aos ninivitas, pois a malícia daquele povo era muito grande. O profeta Jonas, como sabemos, foi relutante em cumprir sua missão. A verdade é que ele sabia que a mensagem do juízo divino sobre os ninivitas também dava a oportunidade para aquele povo iníquo se arrepender. E para alguém que era parte de um povo que vivia sob constante ameaça dos assírios, Jonas queria mais era que os ninivitas fossem destruídos. Na verdade, é possível que o profeta Jonas tenha imaginado que a sobrevivência dos ninivitas poderia resultar na destruição de seu próprio povo. Mas Jonas não conseguiu escapar da ordem do Senhor, e não lhe restou alternativa a não ser ir a Nínive. E quando finalmente Jonas chegou à cidade de Nínive, ele proclamou a mensagem que Deus lhe ordenou. Então, a Bíblia diz que os ninivitas creram em Deus e responderam com arrependimento, se convertendo do seu mau caminho e da violência de suas mãos. E o Senhor não destruiu aquele povo. Nesse ponto, a experiência dos ninivitas foi uma prova de que a graça de Deus pode alcançar a pior das pessoas. Acontece que o Senhor é soberano e estende a sua misericórdia a quem Ele quer. Jonas e a nação de Israel precisavam aprender essa lição, embora isso não fosse algo fácil, especialmente quando sabemos que pouco tempo depois, os ninivitas dizimaram o reino do norte, ou seja, eles acabaram com o reino de Israel, e exilaram mais de 27.000 pessoas. Sim, o que provavelmente Jonas imaginou realmente aconteceu. Mas Deus tem os seus desígnios, e ao homem resta apenas descansar em sua providência. Também é verdade que algumas pessoas questionam a historicidade desse registro bíblico, e abordam esse relato sobre os ninivitas no livro de Jonas como uma parábola, ou então como um tipo de comentário alegórico de passagens da Torá. Contudo, o próprio Senhor Jesus Cristo testificou sobre o arrependimento dos ninivitas contemporâneos de Jonas, o que significa que o relato envolvendo Jonas e a cidade de Nínive, de fato, é um registro histórico e profético. Como foi dito, os ninivitas ouviram a conclamação ao arrependimento. Mas a geração que se arrependeu de sua maldade nos dias de Jonas passou, e tão logo os ninivitas estavam novamente no caminho do erro e da impiedade. Então, pouco depois, os profetas Naum e Sofonias proclamaram a vingança irreversível do Senhor contra os ninivitas. O livro do profeta Naum fornece um quadro detalhado da severidade do juízo de Deus que haveria de abater aquele povo, e num trecho de sua profecia nós lemos o seguinte: "Há o estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos, de sacudir dos carros de guerra. Cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes. Muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles." E assim, a majestosa e grandiosa cidade de Nínive caiu em 612 a.C., diante dos medos e caldeus que se juntaram e atacaram a cidade. Sua população foi massacrada de tal forma que no sítio arqueológico de Nínive foram encontrados esqueletos amontoados de corpos que nem foram enterrados. E com o tempo, as ruínas da cidade de Nínive foram abandonadas, de modo que, em menos de 2 séculos de sua destruição, o local onde viviam os ninivitas estava tão desolado que era difícil reconhecer que ali havia existido uma grande cidade um dia. Na verdade, aconteceu exatamente o que o profeta Sofonias anunciou que Deus faria com os ninivitas e sua cidade. E ele estenderá a mão contra o norte e destruirá a Síria, deixando Nínive totalmente em ruínas, tão seca como o deserto. No meio dela se deitaram rebanhos e todo tipo de animais selvagens. Até a coruja do deserto e o corvo se empoleirarão no topo de suas colunas. Seus gritos ecoarão pelas janelas. Haverá entulho nas entradas, e as vigas de cedro ficarão expostas. Essa é a cidade que exultava, vivendo despreocupada, e dizia para si mesma:
Eu e mais ninguém. Que ruínas sobraram! Uma toca de animais selvagens. Todos os que passam por ela zombam e sacodem os punhos.